Legal, pessoal, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Tudo bem com você? Que bom, espero que sim, né? Então, novamente, mais uma aula, né? Para enriquecer o nosso conteúdo, né? Ficarmos mais sabidos um pouquinho, né? Termos conhecimento aí a respeito dos tempos verbais e também vamos trabalhar sobre a tirinha, beleza? Mas antes, alguns avisos importantes no início de toda a aula. Quais são eles? Vocês já sabem, né? Então, fazer as atividades do Google Classroom, certo? Quem não tem acesso, lembrar de pegar o material impresso no seu colégio e também lembre-se de participar das videoaulas agendadas pelos seus professores, né? Através dos links enviados. Muito bem? Então, vamos conferir agora quais são os objetivos da nossa aula. Acompanhe aqui. Nós vamos, então, ler uma tirinha, certo? Vamos identificar o tema. Vamos compreender o efeito de sentido criado pelo uso de palavras e expressões, então, dentro do nosso texto. Vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, então isso é muito importante, né? Então, reconhecer não só a parte verbal, como a parte visual, né, das imagens e dos detalhes. Reconhecer e diferenciar os tempos verbais, então uma continuidade também sobre os tempos verbais, no modo indicativo, né, que são o pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito e também o pretérito imperfeito. E os conteúdos, né, o nosso gênero discursivo de hoje é tirinha, e vamos também realizar então a distinção entre os tempos verbais no indicativo, né, aqueles tempos ali, né, mais que perfeito, perfeito e imperfeito, né, do pretérito, beleza? Muito bem, então agora aquela perguntinha do início de toda a aula, né, para nós interagirmos um pouquinho. Vamos ler então uma tirinha, né? Tirinha é um gênero bem agradável, né, de se ler porque traz ali informações, reflexões, né, sobre temas bem importantes da nossa sociedade, certo? E qual será então que é o tema da tirinha de hoje? Vocês conseguem imaginar? Nós falamos sobre alguns assuntos aí, né? Falamos sobre resenha em aulas anteriores, falamos sobre causos que traziam algumas situações inusitadas, né? E será que a nossa tirinha de hoje, ela traz também alguma situação inusitada, engraçada, bem-humorada? E aí? Né? O que vocês acham? Vamos conferir então, né? Sem demoras, o que trata então a nossa tirinha de hoje. Vejamos lá. Olha aqui, ó, acompanhe então a leitura aqui que nós vamos fazer. Depois nós vamos observar alguns detalhes nela, mas primeiramente preste atenção na leitura. O peixe era tão grande que virou o barco e tive que voltar para a terra montado no lombo dele. Quantos quilos tinha? Não sei, fiquei tão agradecido por ele ter me salvado que deixei o bicho ir embora. E não tirou nenhuma foto? Nada. Além de tudo, era humilde, não queria publicidade, não. Vixe, essa foi cabeluda. Ó! Então, observe então aqui um pouquinho essa tirinha. Observe ali o conteúdo ali visual também, né? Olha lá. Então, os personagens eles estão fazendo o quê? Pescando? Muito bem. E eles estão ali num barco, né? Tem ali a presença de dois personagens e aparece ali alguém diferente no terceiro quadrinho, né? Um outro personagem ali, né? Para duvidar, então, daquela fala, né? Daquela história contada. Então, é uma tirinha do Fábio Koala, certo? Então, é o autor dessa tirinha. Muito bem, vejamos então a continuação aqui. Então, a primeira atividade, então, para refletirmos sobre esta tirinha. O conjunto dos elementos visuais e verbais desta tira, né? Eles têm ali um tema, né, colocado. Você sabe qual é esse tema? Você prestou atenção no tema da tirinha que eu acabei de ler? Sim? Explique então, já voltamos.
Certo, pessoal? E aí, conseguiram explicar ali um pouquinho sobre a temática abordada? Então vamos acompanhar. Se você não conseguiu, o professor vai ajudar você. Veja aqui comigo. Então os elementos ali, né, visuais e verbais desta tirinha, eles remetem a histórias criadas por pescadores, né? Isto é, a causos de pescadores. Sabe quando a gente aumenta uma história, né? Ah, eu peguei um peixe, mas foi desse tamanho, pesava tantos quilos, né? Então, história de pescador a gente não confia muito, né? Porque eles aumentam muito a história e acaba se tornando um pouquinho duvidosa, ao mesmo tempo engraçada. Então, essa tirinha ela tratou desta temática, né? Também relatando um pouquinho de um gênero anterior, que era o causo, né? Então, histórias de pescadores, causos de pescadores. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão de textos não verbais, né? Textos não verbais, eles têm informação, professor? Tem muitas informações e elas são bem importantes e necessárias, a ponto de muitas vezes nós não compreendermos uma história se nós observarmos apenas a parte escrita. Nós temos que fazer essa relação de todos os elementos, tanto dos elementos verbais, que são os escritos, quanto com os elementos não verbais, que é a parte visual, né? Seja a cor, seja os objetos, os símbolos, enfim, os ícones presentes, as formas dos balões, quando temos, né? Formas de balões diferentes e assim por diante, certo? Então acompanhe comigo então informações sobre o texto não verbal. Olha lá. A linguagem não verbal, ela transmite a mensagem sem a utilização da palavra escrita ou falada. Ela recorre a outras formas de comunicação. Como exemplo, podemos citar gestos, sinais, né? Símbolos, cores, luzes. Por exemplo, o apito, né, de um juiz numa partida de futebol, o uso lá do cartão vermelho, né, o cartão amarelo, uma dança, certo? Também um aviso de pare ou de silêncio. O bocejo, a identificação de feminino ou masculino, né, pela figura, né, utilizada nas portas de banheiro, e também as placas de trânsito. Então, são exemplos de uso da linguagem não verbal, estão aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós deixamos de compreender essas informações, pessoal? Não, né? Mesmo que vocês sejam crianças, não dirijam, muitas placas, muitos símbolos vocês conseguem compreender, né? Porque nós vamos fazendo essa relação com as nossas vivências, certo? Então tem lá proibido estacionar, por exemplo, né? Só tem uma letra e um traço cortando, né? Então, isso é bem importante. Ou proibido fazer tal coisa, né? Em tal local. Muito bem. Então, texto não verbal. Nós devemos sempre estar atento, então, a essas características desse texto, que são bem importantes, beleza? E agora um quiz aqui para treinarmos um pouquinho, praticarmos. Observe aqui, ó. No último quadrinho, a expressão cabeluda quer dizer o quê? Então, olha aqui, ó. Nada, além de tudo, era humilde, não queria publicidade, não. Vixe, essa foi cabeluda. Então, o que ela quer dizer aqui? Letra A, que tem muito cabelo. Letra B, que foi espantosa a história, inacreditável. Ou letra C, ela foi sem graça, foi horrível. E ainda a letra D, ela foi apavorante e assustadora. E aí? Qual dessas alternativas é a correta em relação ao uso da expressão cabeluda aqui, né, por este personagem? E aí, tá fácil? Eu acho que sim, né, pessoal? Então, com o passar do tempo, nós vamos compreendendo, então, algumas relações da linguagem. Nem sempre nós usamos o sentido real, né, ou o sentido primeiro da palavra, que é aquele que a gente observa, uma pessoa é cabeluda, quer dizer que ela tem muito cabelo. Nem sempre é assim, né? Às vezes elas assumem outras conotações, outros significados. Então, será que é ter muito cabelo? Será que é algo sem graça? Essa história ela foi sem graça? Foi horrível? Não, né, pessoal? Ela foi até engraçada. Ela foi apavorante e assustadora? Acho que não, né? Então, ela só pode ser a letra B, né? Então, foi cabeluda porque ela foi espantosa, inacreditável, né? Aumentou tanto aquilo ali, aquela informação, que foi impossível de acreditar nela.
Então a gente passa a duvidar, né? Não pode ser, né? Isso é inacreditável. Então essa mesma ideia, então, proposta na alternativa B. Muito bem. E agora mais uma atividade, observe lá. O que torna a história da tirinha engraçada. Então faça uma leitura novamente, né? Pense e responda e já retornamos. Certo, pessoal? Então, você conseguiu aí responder, né? O que torna essa história, né, engraçada? Vejamos. Então, o que torna a história engraçada é o exagero, né? Então, há uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole. Houve um exagero, né? Quando a gente diz, por exemplo, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Não necessariamente, né, pessoal? Nós sabemos que existe no real pessoas que morrem de fome e de sede, mas é um sentido figurado, não é o sentido real. Então, isso é um exagero chamado hipérbole. E aqui nós também tivemos esse uso, né, em relação aos acontecimentos, um exagero, né, aos acontecimentos narrados, a ponto de deixar essa história desacreditada por quem ouve. Então, muita coisa ali foi contada e as pessoas passam a duvidar, então, desta história, deste conteúdo e das informações. E agora vamos retomar um pouquinho, né, pessoal? É bem importante, então, nós retomarmos alguns conceitos, algumas informações sobre essa questão dos tempos verbais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tempo presente. Lembra? Na aula anterior nós falamos um pouquinho, né? E também em outras aulas. Mas vamos retomar, então? O presente, ele expressa o quê, pessoal? Ele expressa uma ação que está ocorrendo no momento da fala, ou uma ação também que se repete ou perdura. E o exemplo é: o peixe é tão grande que vira o barco. Olha lá, verbos no presente. É
é o verbo ser, né, no tempo presente, e o verbo virar também no tempo presente. Então, vira. E agora o pretérito perfeito. Ele transmite o quê? Ele transmite a ideia de ação completamente concluída, certo? E o exemplo, o peixe era tão grande que virou o barco. Quando eu digo assim, virou, então a ação ela foi terminada, ela foi concluída, né, pessoal? Então, isso é o pretérito perfeito. Muito bem. E agora, retomando também, né, mais uma informação sobre o pretérito imperfeito, que ele transmite o quê? Ele pode também transmitir uma ideia de ação passada habitual ou contínua, né? E o exemplo ali, o peixe era tão grande que virava o barco, virava. Várias vezes ele poderia ter virado, né? Então, uma ação habitual ou contínua, né? Então, dá essa ideia. Também pode transmitir a ideia de uma ação que vinha acontecendo, mas foi interrompida por uma outra ação, uma outra situação. Então, o pretérito imperfeito ele é reconhecido por essa terminação, VA, VE, IA e I, certo? Então, sempre perceba isso. Quando tiver essa terminação, provavelmente fala-se do pretérito imperfeito. Muito bem. E agora o pretérito mais que perfeito, né? Ele expressa o quê? A ideia de uma ação ocorrida no passado e anterior a outra ação também passada, certo? E o exemplo ali, ó, quando eu percebi, o peixe virara o barco, né? Percebi, né? Então, tempo passado, pretérito. E virara, né? Virara, olha o final, RA. Então, sempre essa terminação RA ou RE estará presente quando nós estivermos falando do pretérito mais que perfeito. Então, percebi é uma ação ocorrida no passado, certo? E virar é uma ação ocorrida no passado, porém anterior à ação de perceber, né? Então, isso tem que ser percebido por você, né? Quando estiver escrevendo ou lendo, às vezes nós vemos este uso do pretérito mais que perfeito em algumas histórias, né? Que elas falam, né? O personagem, né? Então, esse final RA, então alguma ação praticada ali no pretérito mais que perfeito, beleza? E agora mais uma atividade aqui, ó. Releia os trechos abaixo e observe os verbos em destaque. Então, vou deixar você lendo, né? E a perguntinha é o seguinte: as formas verbais em destaque são flexões do verbo ter no pretérito. Identifique o tempo pretérito empregado em cada forma. Então, qual é o pretérito que foi utilizado em cada uma dessas palavras que estão destacadas? Um tempinho e já retornamos.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver então como fica? Então, olha lá, na primeira frase, né, tive era o verbo e ele estava no pretérito perfeito, né? Então, olha lá, virou o barco e tive que voltar. Então, tive é pretérito perfeito. E aqui na segunda frase, quantos quilos tinha? Então, tinha era o verbo e estava no pretérito imperfeito, tá, pessoal? Então, era fácil de perceber isso, né? Se você prestou atenção no que significava, né, cada conceito, né, dos tempos pretéritos, beleza? E agora mais uma atividade, né? Então, releia os trechos, né, e responda o seguinte: por que o autor da tira utilizou essas formas verbais do pretérito? Então, nesses trechos. Já voltamos. Legal, pessoal. Então, retornando, vamos confirmar então a resposta, né? Então, por que o autor da tira, né, utilizou essas formas verbais do pretérito? Por que será? Essas duas personagens da tira, então, elas narram fatos ocorridos no passado. Na primeira, a forma verbal tive, ela expressa o quê? Uma ação concluída no momento da fala do personagem. E na segunda, a forma verbal tinha indica o quê? Uma ação ocorrida no passado com um tempo de duração indeterminado, né? Então, não sabemos precisar esse tempo. Então, por isso, nós usamos aqui esses verbos da forma como estão. Beleza? Muito bem. E agora mais uma atividade. Acompanhe ali, ó. Leia o trecho, né? Fiquei tão agradecido por ele ter me salvado que deixei o bicho ir embora. E a perguntinha: como ficaria esse trecho se a história fosse narrada no tempo presente? E aí?
reescreva-o no tempo verbal presente. Já retornamos. Legal, pessoal. Então, vocês conseguiram aí fazer o que eu pedi para vocês? Se não conseguiram, então o professor vai auxiliar vocês. Vamos lá? Então, vocês deveriam reescrever, né, utilizando o tempo verbal presente, né, esse trecho aqui. Então, vejamos como ficou. Olha lá. Fico tão agradecido por ele me salvar que deixo o bicho ir embora. Então, olha lá. Fico, né? É presente, tá? E deixo também está na forma presente. Então, vocês observaram isso, esse detalhe? Então, vocês tinham que alterar o tempo verbal, né, para o presente, né? Estava numa outra condição aqui, ó. Fiquei o quê? Pretérito, né? Muito bem. Então, aqui a resposta, vocês já anotaram? Beleza? Então, vamos prosseguir. Agora, repare aqui nessas frases. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou, será que já parou de chover? Por que foi empregado aqui o pretérito perfeito nessa passagem, pessoal? Então, aqui nós vamos fazer juntos, né? Então, olha lá, acordou e perguntou, né? São pretérito perfeito, né? Esses dois verbos estão no tempo verbal, pretérito perfeito do modo indicativo. Eles reforçam, então, a ideia de um fato ocorrido no passado, indicando que a ação foi concluída. Quando eu digo alguém acordou, então, eu tenho certeza que ela acordou, a ação já está concluída, né? E quando eu digo alguém perguntou, né? Então, também eu tenho certeza que essa ação já foi concluída. Muito bem. Então, essa ideia, né,
do pretérito perfeito é justamente nos dar uma certeza de uma ação completamente concluída. Observou isso? Muito bem, muito legal, né? Então, conhecermos então as formas do verbo, né? As 3 formas ali do pretérito. Muito bem. E agora mais uma atividade, olha aqui o que está sendo perguntado, ó. Nada, além de tudo era humilde, não queria publicidade não. Vixe, essa foi cabeluda. Ó. Copie os verbos que expressam ações ocorridas no passado, então presentes aqui neste trecho. Já retornamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram então copiar então os verbos, né, que estavam então expressando ações ocorridas no passado? Vejamos então como poderia ter ficado. Olha lá, os verbos então aqui, né, no tempo passado era,
queria e foi. Então, essas três formas, então, verbais foram utilizadas aqui neste trecho, né? Nesta parte do quadrinho da tirinha, né? Que nós lemos nesta aula. Muito bem. E agora falando sobre conjugação, retornando, né? Retomando então algumas informações de aulas anteriores, né? Sobre como nós podemos conjugar então os nossos verbos. Observe aqui. Então nós temos, lembram das pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Muito bem. Então, as três primeiras referem-se ao singular e as três últimas, né? Também são três, né? Primeira, segunda e terceira, só que do plural. Beleza? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E agora, como que nós conjugaríamos, por exemplo, né? O verbo cantar no pretérito perfeito. Olha como que ficaria. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. E no pretérito imperfeito, como ficaria? Eu cantava, olha lá o final, VA, né? Tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Então, isso nós aprendemos lá também no Fundamental 1, né? Fazer essa conjugação do verbo, né? Então, é importante. E mais um pouquinho aqui, agora sobre o mais que perfeito. Olha lá como que ficava. Eu cantara, observe que mudou aqui o final, RA, né? Final RA. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, e eles cantaram. Observe aqui que fica aqui, ó, eu e ele é igual, não é igual? Né? Então, aqui parece a mesma coisa, então tem que tomar cuidado, né, com isso. Então, aqui não muda, né? Então, o pretérito mais que perfeito tem essa situação. A primeira e a terceira pessoa do singular, então, elas têm a mesma forma aqui para o verbo cantara, certo? Relembrou? Recordou? Importante isso, né? Você pode também pesquisar um pouquinho, né, na internet sobre como conjugar alguns verbos, né? Existem alguns sites que eles fazem a conjugação. Se você tiver dúvidas, você pode pesquisar. Coloca o verbo, né, e diz lá, escreve lá, né, conjugações sobre tal verbo. E aí aparecem lá as conjugações possíveis para aquele verbo, né, em diversos tempos. Beleza? Muito bem. E agora um quiz aqui para você, tá? O tempo verbal que indica ação passada e concluída é o... Qual é? É o presente, será? Letra A, presente. Letra B, pretérito imperfeito. Letra C, pretérito perfeito. Ou era o pretérito mais que perfeito? Então, uma ação passada e concluída. Lembra que eu falei sobre isso nesta aula? Eu retomei, eu até reforcei, né? Então, uma ação passada e concluída. Qual que era o tempo, né? Era o presente? Uma ação passada é presente? Não, né? Então, presente nós podemos descartar aqui, né? Não é o tempo presente, né? Se eu estou falando de uma ação passada, então eu estou me referindo ao pretérito, a uma das formas do pretérito. E qual será que é esta forma? É pretérito imperfeito, pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito? E aí, você conseguiu? Espero que sim. Era o pretérito, qual deles? Perfeito, né? Lembra que eu falei que é uma ação de certeza, né? Concluída indica que é uma ação completamente concluída, uma ação de certeza. Então, esse era o pretérito perfeito. Muito bem, que bom, né? Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, revise, retome esse conteúdo, porque é bem importante, né? Lembrar dessas situações, né? Dessas formas aqui do tempo verbal. Muito bem. E agora nós vamos resumir, né, o que nós aprendemos nesta aula, tá bom? Nós lemos a tirinha, né? Foi muito legal o tema da tirinha, né? Engraçado, humorado, né? Nós identificamos o tema, compreendemos os efeitos, né, de sentido criados pelo uso de palavras e expressões dentro do texto. Nós interpretamos, então, o texto com auxílio de material gráfico diverso, então, tanto a parte escrita quanto a parte visual. E nós também reconhecemos e pudemos diferenciar ali
os tempos verbais no modo indicativo, que era o pretérito mais que perfeito, o pretérito perfeito e também o pretérito imperfeito. Muito obrigado a você que esteve conosco, aprendeu um pouquinho e até a próxima.